Começa agora o Mateada Podcast. Opa, tudo bonzinho? Esse é o Mateada Podcast, eu sou o Denis Andrade e hoje nós estamos aqui para bater um papo sobre design, ou designer, né? O que seria, já vou falar, Karina, assim, eu sou um web design ou eu sou um web designer? O pessoal fala do jeito que quer, né? Mas o certo é a pessoa é o designer, certo, Bruna? Não errei, né? Eu sou design. Eu sou designer. É que um designer faz design, é isso? Isso aí. É. E a gente, por falar em designer faz design, a gente tem um designer de mão cheia hoje aqui como nosso convidado, que é o Vicente. E aí, Vicente, tudo bom, cara? Como é que aí, galera? Como é que é o certo aí? Primeiro, boa noite, bom dia, ou independente da hora que a galera tá nos ouvindo, né? Primeiro, queria agradecer a oportunidade, né? E para esclarecer de vez, né, o mito entre design, designer, o certo é analisar mesmo a palavra, né? Por exemplo, design, no caso, é a disciplina. O designer é o profissional que trabalha com a disciplina, né? Então, eu não sou design, eu sou um designer. E o que eu faço? Não faço designer, eu faço design. Então, é isso, assim, acho que não tem muito erro, é comum, realmente, a gente vê até em vagas, o pessoal, para se divulgar, fala dessa forma, procuramos um design para compor nossa equipe de criação. Mas é normal, assim, nem todo mundo entende profundamente o que se trata, né? O que importa é que é mais uma empresa ali criando uma oportunidade para uma pessoa como a gente aí criar e mostrar seu trabalho. Mais importante do que se chamar design, o designer é fazer um design bonito, né? Isso. Sim, claro, o design bonito e a oportunidade, né, de trabalhar, de mostrar o seu trabalho. Isso aí, independente se a empresa está contratando um design ou um designer, isso aí depois com o tempo se ensina, se corrige, dá aquele toque, amigo, quando for anunciar uma vaga, empresa X procura designer e tudo mais. Aí aos pouquinhos a galera vai aprendendo. Tá legal. E o Bruno? Como é que tá, Bruno? Opa, tô bem. Estamos aqui para mais uma gravação, né? Já mexeu alguma vez em Photoshop, Bruno? Eu sempre me arrisco, mas é sempre um risco muito grande. É que eu tô te perguntando isso porque quando tu começou a tua vida web, tu já contou isso num outro podcast aqui, tu começou trabalhando com Corel, né? Exatamente. Eu achava que um dia eu ia aprender a mexer com isso, mas eu vi que descobri cedo, ainda bem, que não era aquele o caminho. Então vamos conhecer um pouquinho melhor dessa história e vamos falar mais um pouquinho sobre essa profissão aí tão mística, né? Eu acho que na verdade é uma profissão que precisa tanto de talento. Vamos bater um papo sobre isso. Uma coisa que eu sempre falo a respeito do Photoshop, de trabalhar, né, com design, é que não adianta a gente fazer um curso, não adianta tu estudar pra cacete uma ferramenta aí e não conseguir fazer algo bem feito, né? Eu acho que é a mesma coisa que pincel e tinta. Tem gente que não consegue fazer nada com pincel e tinta, ou um papel e uma caneta, e tem gente que faz coisas maravilhosas com isso, né? Então tem gente que pega um papel e caneta e faz um desenho, coisa mais linda, né? Consegue desenhar com uma perfeição. Então é muito mais do que saber mexer com a ferramenta, do meu ponto de vista, pelo menos, a história do talento por trás, né? Eu, por exemplo, eu me uso muito como exemplo, porque eu sei bastante da ferramenta. Eu não vou dizer que eu domino o Photoshop, mas eu sei muito do Photoshop. Dificilmente tem alguma coisa no Photoshop que eu não saiba como fazer, como acessar ou as ferramentas que ele tem lá dentro. Isso porque eu já mexi bastante, já estudei muito Photoshop no passado, mas não adianta. Eu não consigo fazer um layout bonito, por exemplo, seja o que for, seja um layout de um site, seja um bannerzinho pequenininho, seja qualquer coisa. Porque falta ter bom gosto, ter o olhar clínico, assim, ter o olhar treinado pra isso. Então eu queria começar falando dessa grande diferença que existe, e como é que é a visão que vocês têm pra essa diferença entre o talento e a técnica. Talento, a gente teria para entender o raciocínio, até o que eu vou falar. Quando eu falo de talento, é aquela coisa que a pessoa parece que nasceu com, sabe? Seja ela uma disciplina, em várias situações na vida, não só no design, né? Pode ser na música, pode ser no esporte. O talento é aquela coisa que você vê que a pessoa parece que ela nasceu com aquilo, que ela faz naturalmente, que parece que ela não se esforça e ela consegue encontrar um resultado bom e fazer um trabalho bom, etc e tal, e parece que ela não tem dificuldades para fazer aquilo. Isso tudo é talento. Só que só parece, né, que não
tenha dificuldades, não tenha desafios, não tenha frustrações, né? O talento é um dom natural que a pessoa tem, que só é um início, assim, é uma faísca. Para a coisa virar uma fogueira, é aí que entra a técnica. Por exemplo, técnica é uma coisa que sim se estuda, se aprende, se treina e que se aprimora sempre, né? Então, talento e técnica juntos, então, melhor ainda. Mas é muito comum você ver no mercado, assim, tu vê gente com muito talento, pouca técnica, ou gente com quase zero talento e muita técnica e muito estudo e etc e tal. Quando existe os dois juntos, e aí justamente que o profissional se destaca, sem dúvidas, ele consegue se desenvolver e chegar num resultado bem legal, assim, bem positivo para o trabalho e para os clientes, para os projetos. Dá pra dizer que no design existe fórmulas para conseguir fazer alguma coisa? Então, existe algum tipo de técnica que eu consigo aplicar e fazer algo bonito sem ter o bom gosto, ou ter o talento nato para aquilo, sim? Quando o assunto é, no caso, bom gosto, estética, visual, essas coisas que até vai pro lado da arte, que é onde até o design bebe nessa fonte da arte, não tem fórmula mágica, é realmente bom gosto, no final das contas, por maior que seja técnica ou menor que seja técnica, bom gosto é insubstituível, cara. É uma coisa até pra gente, como profissional, né, ter uma autocrítica, assim, é muito comum no dia a dia, no trabalho, com a correria, com a pressão, o profissional ligar muito o piloto automático, né, o criativo. Mas não pode esquecer o bom gosto em casa, literalmente, né, porque no final das contas, pode ter o maior estudo que for, mas eu olhei pra uma peça, eu achei ela bonita ou eu achei feia? Ela me fez eu me sentir bem ou fez eu, putz, não é isso? E aí quando eu peço uma opinião, essas pessoas, a reação dessas pessoas é uau ou sei lá, mas, ou etc e tal. No final das contas, eu acho que não tem muita... A técnica toda, ela é válida, ela é necessária para se construir um trabalho, mas tem muito também aquela questão de ser bonito ou não ser bonito. Atrair a atenção das pessoas, gerar emoção, causar um impacto ou não, entendeu? É um equilíbrio, literalmente. Nesse caso, assim, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas não existe uma forma automática de alcançar um resultado esteticamente bom, mas, assim, com insistência, com trabalho, dá para chegar em resultados aceitáveis. Eu acho que existem caminhos que ajudam a chegar num resultado melhor. Tipo, fórmulas exatas eu acho que nunca consegui, assim. Mas maneiras de pensar, tipo, uma linha de raciocínio que eu tenho que seguir pra chegar no resultado que eu quero. Isso era uma coisa que eu tinha. É que quem não sabe, quem tá ouvindo agora, eu abandonei a área do design. Que triste parece, né? E agora eu sou links patrocinados. Mas eu ainda tenho o pezinho, assim, e o meu lado crítico não adianta, sabe? Eu vejo o bom gosto, não vou perder com certeza, mas é isso, bom gosto e mas técnica. Existem muitas técnicas do tipo, eu via muito quando tu usava, Bruno, e eu já vi outros designers usando, aquela história daquelas ferramentas de cores, né? Tu vai lá e coloca uma cor inicial e ele a paleta. Te diz, né, algumas cores que seriam, que combinam, ou que são complementares ali. O quanto que dá pra confiar nesse tipo de técnica? Porque eu sou um cara que eu não consigo olhar pra duas cores assim, e eu consigo olhar o produto final e dizer, cara, isso tá bonito, ou isso tá feio, mas eu não consigo ir combinando cores. O quanto que eu posso confiar nesse tipo de ferramenta? Ir lá, colocar, eu quero fazer azul, e ele me diz uma cor complementar. E só complementando, né, o que o Denis tá falando, que a gente como programador, né, Denis, a gente sabe que por trás desse negócio que gera isso, tem uma lógica, né? Ele fala, se você colocar essa cor e a outra cor, gera aquela cor. É uma fórmula matemática, né, por trás disso, né? Exatamente. Então eu fico com a mesma curiosidade do Denis, porque, tipo, acaba existindo uma regra, né? Ou não, complementando a dúvida do Denis. Uma regra que um programador criou, né? Daí que vem a dúvida. Exato. O que até respondendo até a pergunta de vocês, né? E primeiro usando até um argumento que a Bruna falou agora, que é interessante, quando ela fala que tem vários métodos que a gente usa para chegar nos resultados do cliente. Isso realmente ocorre. Por exemplo, quando eu recebo um projeto para fazer não só a parte de identidade visual, mas a parte de posicionamento estratégico, o naming de uma empresa e tudo mais. A primeira coisa que a gente faz, aí já começando a desenhar um processo, é pesquisa, depois a gente busca possíveis concorrentes, etc e tal. Então tem sim todo um processo. Em outros projetos acabam surgindo métodos completamente novos, tudo é um processo de constante aprendizado. São receitas semelhantes, mas não iguais. Quando vocês falaram do exemplo da cor, cara, assim, existem sim sites e ferramentas que tu
uma pessoa leiga consegue criar uma paleta de cores X, mas o mínimo de conhecimento de cor é necessário para tu criar uma paleta de cores realmente eficaz. Aí eu te digo alguns exemplos. Conhecimentos básicos, por exemplo, separar tons quentes de tons frios, escolher um tipo de paleta de cores e definir bem um ponto de contraste. Tem toda a questão da mensagem que eu quero transmitir, qual é a paleta de cores, a temperatura de cor mais adequada. Isso aí já são conhecimentos que, independente da ferramenta, pode ser pincel e tinta, pode ser ótima ferramenta, inclusive da Adobe, o Color CC hoje, né? Independente da ferramenta, se tu tem o conhecimento por trás necessário, que aí é a técnica, né? Um bom conhecimento da paleta de cores, acho que dá pra chegar num resultado legal, né? Aí quando até o Bruno complementando, né? Quando o Bruno falou de programação e desenvolvimento, saber fazer, hoje em dia é muito importante também saber fazer uma boa paleta de cores para os dispositivos digitais, né? Não adianta eu sair colocando qualquer cor lá no meu PSD, no Photoshop, porque tem que também ver as cores que os dispositivos vão exibir, se eles vão realmente ter o mesmo alcance de cor ali necessário para exibir tudo com fidelidade, né? É verdade. Vamos falar um pouquinho da história de vocês aí que ainda trabalham com designer. Com designer. Eu trabalho com designer. Eu também posso dizer que eu trabalho com designer. Com designer, né? Também, né? Vocês que são colegas designer. de trabalho, então. Vocês Claro, aí que são designer, mas o Bruno comentou lá que também tinha começado com Corel lá no início, né? E aí uma luz divina mostrou pra ele que o caminho não era esse. Eu também passei por um período, eu achei que eu fosse trabalhar com Photoshop e quis aprender isso, só que além de perceber que é preciso talento aí, né, que a gente tava falando, uma coisa que eu percebi é que não é muito fácil entrar nesse mercado aí também, né? Porque tem toda a história das ferramentas, tem algumas vagas que exigem, a maioria, né, Photoshop, mas algumas exigem, sei lá, InDesign ou alguma outra After Effects, né? Agora tá na moda também. Illustrator. E a minha curiosidade é justamente essa, assim, como é que se começa, assim, uma carreira de designer? Por quais ferramentas? Tem que saber todas? Ou cursinho, tutorial? Como é que vocês começaram? Eu comecei com uma ferramenta que nem existe mais, que era da Adobe também, que era o Fireworks. Eu comecei fazendo um curso de web design, logo quando eu estava saindo do ensino médio. E eu comecei com ela e fazia tudo, tipo edição de foto e tudo. Só que essa ferramenta era pra criação de site. Então era meio patético, sabe? Aí eu comecei a aprender sozinha, porque é muito parecido, né? Até hoje é parecido. Daí eu comecei a aprender sozinha o Photoshop. Aí eu me interessei muito pelo Photoshop, vi que ele infinitas possibilidades. Fiz um curso de Photoshop e aí eu aprendi Illustrator sozinha. Tipo, sozinha pelo YouTube, né? Mas eu acho que essas são as ferramentas principais. Photoshop e Illustrator, acho que não tem como não saber, assim. Antes você já desenhava, Bruna? Tipo, você sempre gostou de, sei lá, então, fazer eu não desenho, sei desenhar. Eu sou muito ruim no desenho. Mas eu gostava, eu não sei. Eu sempre fui boa nas minhas apresentações de trabalho no colégio. Eu fazia uns PPTs muito bonitos. Aí um dia o meu professor de biologia veio conversar comigo sobre isso, que eu tinha jeito pra coisa. E aí eu comecei a ir atrás. Eu era designer gráfico, eu gosto muito mais dessa parte do que de ilustração e desenho. E aí eu fui me descobrindo e já me descobri. Descobri. A Bruna Você se descobriu e se esqueceu. Ela se descobriu agora como analista de links patrocinados. Mas ainda tem um pezinho, assim. Essa é uma pergunta bem... A parte até aqui, a gente vê aqui como começar, né? A gente tem que compartilhar mesmo um pouco da sua história. Acho que a minha melhor forma de explicar como começar tem um pouco da minha história e também tem um pouco de insistência. Eu comecei, assim, desde pequeno, assim, eu sempre desenhava muito bem, gostava muito dos gibis da Marvel, do Wolverine, do Homem de Ferro, do Hulk, e tanto eu quanto meu irmão a gente desenhava muito, né? E aí, como muito moleque, né, também logo cedo tenho contato com videogame e, sabe, aí começa a desenhar os jogos e tudo mais. E também tem a questão do colégio também, né, nas aulas de educação artística, assim, eu sempre tinha um desempenho legal, assim, sempre conseguia fazer algumas coisas legais. Só que essa questão manual, no meu caso, com o tempo foi se perdendo. Hoje, por exemplo, se eu pegar um lápis para desenhar, é desenho tosco mesmo, é feio, é horrível. Também não me considero um
ilustrador, né? Faço ilustrações muito simples e no máximo geométricas, ícones, para conceituar algum trabalho, etc e tal. Até quem sabe posso fazer uma ilustração, mas não é a minha praia. Aí, como começar, né? Eu, no meu caso, comecei, cara, dando a cara. Por exemplo, eu ganhei um computador quando eu tinha uns 15 anos, isso não me lembro mais ou menos a idade, mas era lá por 97, 98. A internet estava começando a surgir no Brasil, né? E aí era meio que uma modinha entre os moleques da escola, ó, ter acesso à internet e tal, e fazer uns sitezinhos, né? E aí foi nessa época que eu conheci, assim, que eu tive meu primeiro contato, que foi com o Photoshop, mas a primeira coisa que eu fiz, acreditem, eu e meu irmão, né, foi desinstalar ele, porque ele era muito complicado. Né? Mas a gente comprou, olha, a história é muito interessante, a gente comprou um computador usado, que era de uma mulher que era designer gráfico, e nesse computador tinha CorelDRAW, Photoshop, Print Artist, tinha PaintShop Pro, tinha até AutoCAD a mulher tinha instalado no computador. Só que assim, a gente abria aqueles programas, eram muito complexos. E todos os que eram mais complexos a gente deletou e a gente ficou com o Corel, que foi o mais fácil, de que a gente conseguia fazer algumas coisas, e um outro na época chamado Print Artist, para montar etiquetinhas, etc. Mas isso assim foi o primeiro contato, né? Nada de muito pretensioso, né? A coisa começou a ficar um pouco mais séria, eu diria, quando eu saí de casa, fui morar em Porto Alegre com 19 anos, que aí sim eu já fazia uns trabalhinhos, já pegava uns freelas, já trabalhava para uma agência de comunicação, mas tudo assim, gente, olha, acreditem, ganhando muito mal, dividindo apartamento com os colegas, com o meu irmão, com os amigos, entendeu? O início, assim, não foi fácil, cara, não é fácil essa profissão, assim, para entrar no mercado, o mercado é muito cruel. Já que você tá falando dessa parte de se inserir no mercado e começar como freela, como tu começou, uma das coisas que é bastante comum pra gente aqui, que recebe currículo de outras pessoas, cada vez que a gente abre uma vaga, por exemplo, são aquelas pessoas que a gente vê, elas têm vontade, a gente até desconfia pelo currículo que elas estudaram alguma coisa, mas a pessoa não tem portfólio, e na maioria das vezes porque ela não teve oportunidade de criar um portfólio. Então, como que se dá esse primeiro passo, assim? Como é que tu vai... Porque pra tu criar um portfólio, tu precisa... Seria a maneira mais fácil estar trabalhando em algum lugar, desenvolver os trabalhos, tu vai pegar esses trabalhos e colocar no teu portfólio. Mas no momento que a pessoa nunca trabalhou, nunca fez um estágio, como é que ela vai mostrar para o empregador que ela já sabe alguma coisa, que ela já estudou, que ela já deu os primeiros passos? Sim. Parece que a engrenagem precisa começar a girar, né, pra coisa funcionar. Como é que tu fez esse start? Como é que tu foi conseguir freela se tu não tinha ainda um portfólio? Na época que eu comecei, aí isso envolve um pouco quando eu saí de Porto Alegre e cheguei em São José dos Campos, no interior de São Paulo. E nessa época, o meu irmão foi trabalhar numa agência e eu fiquei literalmente, cara, sem trabalho, né? Precisava me virar. Aí eu fui trabalhar em algumas agências, eu peguei tudo que eu tinha lá, botei num CD e saí à procura de trabalho e fui bater na porta de algumas agências, né? Eu fui numa agência, mostrei meu CD, aí no outro dia eles me ligaram, falando que queriam trabalhar comigo e me chamaram lá. Aí o que eles fizeram? Eles me passaram um teste. Eu não sei se é muito comum hoje. Hoje eu não sei, algumas empresas, a maioria das agências acho que não tá fazendo o teste ou pedindo o teste. Mas naquela época, cara, eles me passaram um teste. Literalmente, eu entrei na agência, aí eles chegaram e falaram, olha, a gente tem um cliente que na época era uma pizzaria e eles precisam rever o site deles. Eles não sabem o que eles querem, não sabem como querem, não tem texto, não tem nada. O que eles querem é um site novo. E é muito comum, né, esse cenário. E aí eu sentei na cadeira, abri o Photoshop, primeiro baixei um monte de imagem deles, etc e tal, fiz uma pesquisa, etc. E sem muitos rodeios, cara, comecei a layoutar um site novo pros caras, pra pizzaria. Aí eu lembro, até hoje eu lembro, cara, que eu mandei o JPEG pro cara e ele falou, não, espera que a gente quer ver o que o cliente vai achar. E isso era umas 6 horas e o cliente não dava resposta, eles começavam a ligar, né? Aí eu percebia uma certa ansiedade neles e eu lá, esperando a resposta. E aí nisso, quando vê o cliente, bate na porta da agência, cara, e pra dizer que tinha gostado muito e tal, e parabéns, etc e tal. Mas era um teste, entendeu? Eu acredito que se eu não tivesse desempenhado um bom trabalho ali, eles não iam, e eles deixaram bem claro que era um teste. Quando eles me chamaram, a gente tá te chamando pra um teste. Que legal, e tu tinha combinado isso com o cliente antes? Não, na verdade o cliente tinha uma reunião lá, mas ele gostou muito e tal. Claro, depois pediu um monte de alteração, né? Mas... Que é pra não perder o costume, né? Exatamente, mas gostou e tal, deu parabéns e sabe. E aí entrei nessa agência. Depois uma outra agência também que eu fui trabalhar um pouco tempo depois,
depois também um dia me chamou lá para fazer um teste. Então eu acho que isso é válido. Chega pro profissional e abre o jogo, vamos fazer um teste, você topa fazer um projeto teste, um job teste, alguma coisa. Acho super válido, entendeu? Tu falou que daí sentou lá no computador e começou a fazer alguma coisa, mas o designer não tem muito a questão da inspiração, assim, de buscar referência, e aí o quanto fácil é sentar e começar a layoutar alguma coisa e o quanto tem de desafio nessa história de ir atrás aí, de buscar inspiração. E aí já complementando até essa pergunta da inspiração, até onde vai a inspiração em alguma coisa, em tu se basear em algum determinado trabalho que tu goste, e qual que é o limite entre isso e onde passa a ser cópia, onde passa a ser plágio de um outro design? Bom, assim, quando eu digo assim, sentei no computador e comecei a fazer, óbvio, claro, eu não saí abrindo o Photoshop e fazendo o que me vinha pela cabeça. Primeira coisa, como eu fiz uma pesquisa de imagens, peguei e baixei todas as imagens do cliente, eu vi que qualidade que tava, etc e tal, mas também sem demorar muito, eu já comecei a jogar alguma coisa na tela. Literalmente a minha visão, né, a minha opinião visual do que deveria ser o novo site dele. Coloquei as imagens maiores, coloquei um site menos poluído, mas com a informação melhor organizada, coisas que até se eu abrir o arquivo hoje e olhar, nossa, meu Deus do céu, isso tá muito ruim, mas com os recursos e técnicas que eu tinha pra época, construí um layout pra ele. Fiz um menu mais fácil, um telefone grandão, etc e tal, fácil de encontrar. Na época não tinha muito redes sociais e o caramba, era muito importante o telefone num site ser fácil de encontrar. E foi isso, assim, porque aí tu me disse, respondendo a tua pergunta, né, a questão da inspiração, a referência, aí a partir do momento que tu entra e executa uma ideia e ela tá muito parecida com a tua referência, é uma opção tua ficar ali nesse clichê ou continuar fazendo força e pesquisa para encontrar a tua própria linguagem, a tua própria forma de expressar e de mandar uma mensagem. Eu acho que esse é o principal, sabe? E é isso que é o mais difícil na nossa profissão. É chegar numa imagem, né? Às vezes ela pode ser super bem simples em termos de construção e execução, mas que ela seja genuína, né? Uma coisa realmente nova. Isso é o mais difícil, entendeu? Então, aí, respondendo a tua pergunta, Denis, sobre a questão da cópia, até mesmo o plágio, eu acho que, assim, às vezes acontece. É difícil, mas acontece. Plágio involuntário, eu construí uma marca, um logo que é muito parecida com um logo que existe lá no outro lado do mundo. Mas a principal forma de evitar isso é com muita pesquisa, né? Pesquisa, inclusive, de imagem em cima do logo que eu criei. Todo mundo sabe que hoje é possível fazer uma pesquisa por imagem no Google. É pegar o logo que eu criei, fazer ele da forma mais simples possível, aí no preto e no branco, e pesquisar por imagem, para ver se o que vem e se vem alguma coisa parecida ou semelhante, alguma coisa que possa conflitar. E se isso acontecer, escolher outro caminho, entendeu? Então é uma opção nossa. Cair em clichês é normal, mas permanecer neles é a opção. A gente chegou até a falar um pouco disso em um dos podcasts, Denis, não sei se você vai lembrar, quando você faz a pesquisa por imagem no Google, tem aquela ferramenta de pesquisa que você escolhe os direitos de uso marcadas para reutilização e tem algumas outras opções muito semelhantes. Sim. Vocês sabem dizer, tipo, como isso é verdadeiro ou não, como é arriscado ou não? Cara, assim, isso é muito importante. E direitos de imagem é propriedade intelectual, né? Seja no Brasil, no exterior, isso é realmente muito importante. Por exemplo, quando você fala de imagens livres para uso, são as imagens marcadas com Creative Commons, que obedecem a alguns termos de utilização mediante a citar uma fonte, dizer a procedência da imagem, informar no trabalho. Crédito, né? Eu, particularmente, evito imagens que eu não tenha certeza absoluta que eu possa utilizar ela legalmente. Por exemplo, não uso imagens do Google em nenhum projeto, nunca. Sempre imagens de banco de imagens, onde a agência ou eu compraram a imagem. Sempre imagens de bancos de imagem free, que existem várias, que realmente disponibilizam as licenças mesmo da imagem. Porque isso sim é coisa muito séria, né? Propriedade intelectual, é trabalho, tem que ser respeitado. Até com tipografias, tudo. É muito comum a gente... eu baixo uma fonte aqui e faz um layout. Mas aquela fonte ali, por exemplo, se for uma fonte desenhada por uma foundry grande ou pequena, não importa, ela pertence a alguém. Então tem que ter muito cuidado sim com essas questões. Uma dúvida que eu tenho, até por não fazer parte desse mundo de criação, de layout
e tudo mais, tendo como base o meu mundo que é desenvolvimento e criação de sites, tem como fazer um designer simples, né? Porque muita gente às vezes fala, não, eu tô precisando de um site, mas é um site simples, no sentido de tipo, meu site, eu não tô falando desse site aqui que tem 10 páginas, eu tô falando desse outro site que tem 5 páginas. Só que na verdade, o site que tem 5 páginas pro que tem 10 é um trabalho muito pequeno a mais, né? Tem toda uma elaboração de uma complexidade que não tem como fugir dela. No designer acontece isso também, vocês conseguem falar, não, eu vou fazer um site simples e eu consigo fazer muito mais rápido, por exemplo. Primeiro, assim, né, a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra simples. Simples visualmente ou simples porque tem poucas funcionalidades, né? Às vezes ele pode ser, não, é um site simples visualmente, mas com muitas funcionalidades, ou então é um site simples visualmente e com poucas funcionalidades, né? Isso aí é o que vai determinar de forma muito precisa o quanto de trabalho vai demandar um projeto, né? Em termos de layout, sim, é super possível conceber um projeto simples de interface, que não tenha mistério, não tenha dificuldade de uso, mas mesmo um projeto simples, na hora de fazer, desenvolver, programar, porque design não é só visual, né? Design tem toda a parte de funcionamento. Mesmo um projeto simples, ele também requer muita atenção. E isso não significa até que ele vá demorar menos tempo para ser feito. Ele pode, às vezes, demorar até o mesmo tempo que projetos mais complexos. Porque a atenção que um projeto simples demanda, às vezes, é a mesma. Que nem tu falou, né, Bruno? Às vezes, quem faz 5 páginas, faz 10. É mais ou menos isso, porque o trabalho é muito parecido, é muito semelhante. Então, mas em termos de layout é possível. Aí até tu fala melhor que eu, né? Tu e o Denis tem mais propriedade para falar que eu. Em termos de desenvolvimento, também é possível, mas quando tem muitas funcionalidades, aí já começa a pegar, né? Sim, exatamente. Eu conto essa história do desenvolvimento, existe aí um grande dilema, na verdade, e eu enfrentei isso enquanto eu trabalhava como programador, como desenvolvedor, eu enfrentei isso com muitos designers, e recentemente a gente enfrentou isso aqui na agência também, quando a gente fez o site novo, que é o que está sendo feito, o que está sendo desenhado ali pelo designer, e a possibilidade de conseguir aplicar aquilo, né, dentro do site. E a gente tem hoje em dia aí o Bootstrap, que está na moda, que está todo mundo usando, e isso requer algumas regras de desenvolvimento do design também, né? Então tem toda a história lá dos grids e tal. O quanto que facilita a vida do negócio em si, do desenvolvimento do projeto em si, o cara que está trabalhando com o design, o cara que está criando o design, ter uma boa noção, ou de repente até saber programar em HTML, CSS e conhecer a história do Bootstrap, assim, o quanto que isso é importante para o bom desenvolvimento de um website, principalmente quando a gente está falando de site. Cara, eu te diria que isso é vital, só que eu vou explicar melhor o que é isso. Por exemplo, é muito importante se o designer conhecer a tecnologia HTML, conhecer o Bootstrap, se ele está utilizando, no caso, essa tecnologia para o projeto, mas é muito importante para ele ter uma noção das limitações, principalmente das tecnologias, mas ele não precisa ser um programador, muito menos um desenvolvedor front-end. Eu te digo assim, isso é pelo meu caso. Eu conheço bem as limitações, principalmente das tecnologias, mas, cara, quando eu bato o olho numa tela de código lá, cara, eu fico pensando assim, cara, isso realmente demanda muito talento, porque os caras são muito feras, assim, hoje um desenvolvedor front-end, um back-end e tudo mais, realmente um trabalho bem específico, né? E sim, o designer tem que conhecer, tem que se informar e ele tem que criar projetos que tenham regras, grades, padrões, porque as coisas não aparecem na tela assim aleatoriamente de graça, né? Costumo dizer que no Photoshop tudo funciona e nada quebra, né? Mas numa linguagem de HTML, CSS, JavaScript e tudo mais, a coisa tem que ser bem pensada. O designer tem que trabalhar de preferência, inclusive em conjunto com o desenvolvedor front-end e back-end.
Lá no começo a gente falou de dicas pra começar, né? Então, como dar o start, Sim. como dar o pontapé inicial. Mas e o cara que já tá bom? Porque a gente consegue encontrar cursos, por exemplo, que ensinam Photoshop, que ensinam ferramentas em geral. Não só Photoshop, mas com todas as outras ferramentas aí. Até no YouTube a gente consegue ver um monte de tutorial, livros, a gente consegue um monte de coisa desse tipo. Mas a gente não tem muita coisa, e aí acho que esse não é um problema só de design, mas é de tudo na vida, né? A gente não tem muitas coisas realmente avançadas. Então, quando a gente vai partir pro avançado, a coisa começa a ficar muito mais escassa, mais difícil acesso. Como é que funciona isso, assim? No momento que tu atinge um certo nível, vamos pegar até mesmo tu como exemplo, Vicente. Tu já chegou num nível que, cara, acredito eu que seja muito difícil tu abrir o YouTube e ver uma coisa que seja inédita pra ti. Então, como que tu busca evoluir como profissional nessa escassez de informação? Cara, saindo da zona de conforto, sempre. Por exemplo, eu dou um exemplo próprio. Eu domino muito bem as ferramentas visuais, a técnica de design, a parte de experiência do usuário, interface, realmente são coisas que eu me sinto muito à vontade para fazer. Só que recentemente eu escolhi 2 áreas próximas do meu trabalho para me aprofundar e que eu sou quase que um zero à esquerda, que é a área de 3D e a área de fotografia, que são ciências paralelas. E aí não adianta que o designer, ele tem que ser designer, tem que estudar muito design, ler muitos livros na área de design, mas também depois de um certo período, como tu mesmo falou, depois de um certo tempo, é muito interessante estudar e começar a agregar algumas disciplinas no profissional, até porque isso te faz sair da zona de conforto. Eu tô recentemente estudando 3D sozinho, em tutoriais no YouTube, tutoriais de fora, e tô enfrentando várias dificuldades. Dificuldade em chegar nos resultados que eu quero, etc e tal. E tô tentando não desistir, né? Vocês não têm uma história engraçada de, tipo, sei lá, alguma peça que deu cagada ou foi pro ar errado? Um PSD que foi achatado sem TDK. Não, já teve site de uma operadora X de celular sair com o título da operadora Y e com a oferta da operadora C, entendeu? Isso tem de tudo, né? A gente tem muita correria no nosso trabalho, a cobrança do cliente, assim, é muito alta, mas é necessário resiliência e paciência. Não tem jeito, a gente tem que ter paciência, saber ouvir as pessoas, ouvir o problema do cliente, ouvir o que ele precisa, entender o problema dele e resolver. Não tem muito mistério, não. Foi tu que mandou imprimir, né, Bruno, um material errado uma vez. Foi, eu fiz uma coisa muito ruim, que era um vale presente ou vale alguma coisa de um cliente, e aí tinha um código que tu usava, o teu código, era um cupom que tu girava e ganhava alguma coisa. E aí tinha o espaço pro código, só que eu coloquei um texto de marcação, coloquei um número de marcação. Nossa. E eu mandei pra gráfica sem tirar o número de marcação. E aí foram não sei quantas, foram várias, e 200, 300 de unidades. No título que passa por todo mundo. Ninguém vê. E vai pra imprimir o anúncio e tudo mais. Pra rede social agora, né? Vai bastante também. A gente gravou, acho que foi o nosso 3º ou 4º episódio, a gente gravou Deu um ruim, sobre o ID ruim, né? Que era contando sobre as cagadas aí no trabalho. E a gente recebeu um e-mail de um cara chamado Vinícius Gambetta, que ele é proprietário de uma agência que fica em Joinville. E ele disse que lá no começo da agência, quando a agência estava começando, ele tinha um cliente chamado Camacho Advogados. Esse era o nome do cliente. E ele fez todo o trabalho escrito Camargo Advogados. Ele fez todo o trabalho e aí ele diz 200 cartões de visitas, 5.000 papéis timbrados, 1.000 envelopes de ofício, 1.000 envelopes saco, 750 pastas de arquivos e 2 banners gigantes, tudo isso com o nome errado. Primeiro mês de agência e eu quase nos levei à falência. Ganhamos R$6.000 em papel de rascunho aqui pro escritório. Então ele deu uma cagada bastante gigante aí. Nossa. Típica situação que um monte de gente olha e ninguém percebe que tá errado. Aí eu até sendo uma polêmica, né, nesse caso, por exemplo, é responsabilidade do designer ou não? Exatamente. Quem é o responsável por isso aí, né? Eu tenho uma opinião bem formada designer. sobre isso. Eu tenho uma opinião bem formada. O designer tem responsabilidade, sim. Ele tem que ler a peça 1000 vezes se for necessário. Ele tem que dar aquela última lida lá antes de mandar
o arquivo para gráfica, ele tem que olhar aquela prova lá e ficar olhando e tudo mais, a não ser que ele não tem, que tenha um revisor. Se tem um revisor, aí passa a bronca, porque aí é a responsabilidade do revisor. Mas caso contrário, acho que todo mundo, né, tem que ter isso. Mas erros acontecem, às vezes passam os títulos aí meio doido que ninguém viu, ninguém sabe explicar como que saiu errado, entendeu? Eu tenho certeza que a gente teria história aqui pra ficar contando por muitas horas, mas o nosso tempo tá chegando no fim e a gente precisa ir pra nossa nova sessão de Barbadas. Não é mais nova, né? Acho que já é aqui a sexta vez que a gente vai fazer isso agora. Então vamos lá, para nossas barbadas desse episódio. Nossa sessão de barbadas, Karina, pra quem tá chegando agora de fresquinho, a primeira vez que tá aqui assistindo esse podcast, o que são essas barbadas? Barbada é aquela mulher de circo, né? A mulher barbada? Mulher barbada. A barbada são dicas que a gente dá sempre aqui no podcast, tanto nós que somos do time fixo, quanto os nossos convidados também. A gente pode dar alguma dica aí de filme, de livro, de site, enfim, sobre qualquer assunto, não precisa necessariamente estar relacionado ao podcast do dia. Então tá bom, aproveita que tu tá com a palavra e dá a tua barbada pra esse episódio. A minha barbada, eu vou fazer um link com o nosso último podcast anterior, que a gente falou de séries, e eu acabei não lembrando de dar uma dica pra quem quer se livrar de spoilers na internet, que inclusive quem me deu essa barbada há um tempo atrás foi a Bruna, e eu instalei um plugin no Google Chrome que chama Unspoiler, acho que se pronuncia assim, que a gente consegue negativar algumas palavras lá. Eu, por exemplo, negativei The Walking Dead lá, TWD e tudo mais, pra não receber spoiler da série, ou de várias séries. Ele coloca uma tarja vermelha, ou preta, não lembro agora, em cima da notícia, ou da foto, ou do que for. Ele bloqueia tanto no Facebook, quanto em qualquer outra rede social, ou qualquer site que tu esteja acessando pelo Google Chrome. Olha que legal. É muito bom. Eu usava na época de Game of Thrones. Então era Twitter e Facebook apenas barras vermelhas, né? Mas é muito bom, funciona muito. Que legal, mas eu tenho uma experiência com Game of Thrones que eu não posso fugir muito dos spoilers. No caso, eu trabalho na agência que faz a rede social de Game of Thrones. Nossa! Então, assim, a gente tem muitas teorias das conspirações lá dentro, e subteorias e muitas suposições. Não dá pra atrasar um Imagina dia. como é que é. E aí vocês têm que assistir o episódio em dia daí. Tem que assistir, inclusive a gente já teve prova, por exemplo, a prova que você recebe um papel lá com a tomada lá, quem são os personagens, tem que saber responder perguntas sobre a série e tudo mais. Que legal. Caramba! É o produto, né? Em todas. É o produto, não tem muito como fugir disso não. Olha aí que legal. Vicente. Cara, a minha barbada é o seguinte, ela tem a ver com o assunto que a gente conversou hoje, né, sobre design, sobre a carreira de um profissional. Como é no caso, o primeiro assunto aqui que eu tô falando com vocês, eu acho que nada mais natural de eu dar uma barbada bem relacionada a isso pros designers e futuros designers e todo profissional que já trabalha na área, etc. Eu não sei, a maioria já deve ter ouvido falar e tudo mais, mas muitos não tiveram a oportunidade de assinar o serviço da Creative Cloud da Adobe. Não estou fazendo propaganda para Adobe, embora seja propaganda, mas acho que vale muito a pena para ter acesso a todos os softwares, ter acesso a tutoriais, ter acesso a conteúdo, ter acesso a tipografias que podem ser usadas inclusive nos projetos, ter acesso a muito material legal, aplicativos e muita tecnologia pesada tem hoje à disposição aí dos designers e criativos, e o valor é um valor bem justo, né? Na época que eu comecei, a gente tinha muito uma barreira do software, né? O custo era muito alto, então a maioria dos designers optava, né, pela pirataria. Só que hoje não existe mais o modelo de negócios antigo, né? E hoje é bem acessível, tanto para designers quanto empresas, ter os softwares originais. E eu acho que realmente vale muito a pena. Quem gosta de Illustrator pode baixar o Illustrator, quem gosta de Photoshop pode baixar o Photoshop, ou baixar todos, inclusive. E a gente tá falando de quanto aí? Quanto é que custa isso? Cara, hoje a Adobe eu acho que tá cobrando R$200
o plano que tu pode instalar em até 2 máquinas, ou seja, e eles te dão uma lista de coisas e é muito interessante. Só que eu realmente não quero fazer propaganda mesmo, mas isso foi uma questão que quando eu assinei, me ajudou bastante. Eu sempre gostei muito, não tenho vergonha de falar, tem muito designer que tem vergonha de falar, eu sou viciado em Photoshop, eu sou viciado em Illustrator, eu sou viciado em design. Eu gosto de dizer que eu gosto muito, procuro estudar e me aprofundar muito, e assim, são ferramentas muito complexas que sempre estudar é necessário, e se planejar, né? Porque o segredo de uma boa imagem não é nem só dominar o software, é se planejar. Então a barbada é essa. Quem gosta de softwares, quem realmente quer estudar e quer crescer na área, eu recomendo muito que assinar o serviço da Adobe para ter os softwares originais direitinho rodando na máquina. Show de bola, a gente vai colocar o link para Adobe Cloud, chama, né? Exatamente. Então tá, o link vai estar no post aqui. Bruna Cunha, e a tua barbada para esse episódio? Como vocês sabem, eu sou a louca da série, né? Então eu sempre trago uma série pra indicar. Essa série, gente, se preparem, é uma série do YouTube que se chama Girls in the House. Ela é toda feita em The Sims. É genial, genial, a pessoa que parou pra fazer isso. E quem faz é um cara, ele é brasileiro, e ele dubla todos os personagens. E a história, mais ou menos a trama, é mulheres morando numa pensão, e é tipo um reality show. Acontecem depoimentos, acontece história e drama e toda aquela coisa, e é muito engraçado, tem um humor muito bom, uma coisa bem ácida, assim, é tipo... Que irado. É muito engraçado, é muito engraçado. E o cara é um homem, ele dubla todas as mulheres, né, que são várias mulheres, e aí tem travesti. Ai, é muito engraçado, gente. É 15 minutos. São 2.905.000 visualizações. É muito tá muito famoso. Não sei se daqui a pouco vai cair, certo? Porque... Mas a ideia é sensacional. A ideia é sensacional, a pessoa que parou pra fazer isso. É muito engraçado, gente. Recomendo muito. Tá na 3ª temporada agora. Assistam o episódio que é da Kim Kardashian, que é Eu Vou Expor Ela. Gente, é muito engraçado. Esses designers criativos, hein? É muito bom, ainda mais pra quem gostava de The Sims, sabe? Toda aquela nostalgia do jogo. É muito bom. Muito legal. E Bruno Cardoso, a tua barbada? Opa, minha barbada de hoje é uma rádio wiki. É muito engraçado. Eu descobri recentemente, eu acho que foi semana retrasada, um colega apresentou, que é bacana porque eu achei bem diferente, porque tem músicas, tipo, pra aquela galera wiki, né, que gosta de obcecada por tecnologia, jogos, quadrinhos, enfim. Então tem aquelas músicas clássicas de jogos ou de séries, enfim, super-herói. Tem até a propaganda deles, assim, cartão dos super-heróis, uma viagem, assim. Mas eu é acho rádio bacana. De estação? Então, é uma rádio que tem músicas e, tipo, bate-papo também, entendeu? É como se fosse... É uma rádio web? Rádio web. Tá no Google Play e no App Store. E, então tem os apps e a web, né? Que é radiowiki.com.br. Eu achei bem diferente, assim, bacana. Tá no começo, né? Você vê que o pessoal tá... Mas eu achei bem interessante, bem diferente. Que legal, curioso. Então essa é a minha barbada. Pra quem não achou, o link vai estar no post. A minha barbada é um livro do Léo Lins. É um livro chamado Notas de um Comediante Stand-Up. Pra quem não conhece o Léo Lins, é aquele cara que trabalha com o Danilo Gentili lá no... Como é que é o nome do programa? De Noite. Com o Danilo Gentili tem o Murilo Couto e o Léo Lins. Eu gosto muito do Léo Lins, eu acho que ele é um baita humorista, eu gosto muito do jeito dele de fazer stand-up. E ele tem 2 ou 3 livros, se eu não me engano, publicados. Um desses livros é o livro chamado Notas de um Comediante de Stand-Up. Então ali ele ensina como fazer as piadas, como é que ele faz as piadas dele, como que funciona a estrutura de uma piada de stand-up, de onde que veio essa cultura, e ele também coloca metade do livro em diante, da metade pro fim do livro, ele coloca anotações que ele fez ao longo da carreira dele, que uma das coisas que ele defende no livro é que o comediante tem sempre que aprender com aquilo que funcionou, eu acho que isso é uma coisa que vale pra todo mundo, né, em todas as carreiras. Pro design, inclusive. Pro design, inclusive, e não seria diferente pro humor, né, anotar tudo aquilo, o que ele sentiu da reação da plateia, o que ele sentiu que ele pode melhorar, ou coisas que ele pode tirar da piada, ou acrescentar, enfim. E aí ele pegou a seleção das melhores anotações que ele fez e colocou essas anotações nesse livro. Eu acho muito legal, acho que o humor, ele faz parte do nosso dia a dia, e esse livro me ajudou muito, assim, até para o relacionamento, quando vai falar com um colega de trabalho, vai falar com um cliente que seja, ou qualquer pessoa, ele te ensina a enxergar o mundo de um ponto de vista diferente. Ele é um livro que, ele é legal para quem gosta de humor e para quem quer aprender como que funciona uma estrutura de uma piada, mas ele também é
legal pra tu criar um olhar clínico que o humorista tem de enxergar o mundo de uma forma diferente do que a gente enxerga, né? Muitas vezes a piada tá ali, só que a gente não tem esse olhar treinado. E quando a gente começa a olhar o mundo com esse outro olhar, a gente começa a observar coisas que não fazem parte do nosso dia a dia e é muito bom para o enriquecimento. Então eu sugiro muito, chama Notas de um Comediante Stand-Up e o link vai estar aí no post também. Show. Então é isso aí. Como sempre, a gente chega no final aqui, eu não sei como me despedir, então fica o meu tchau. Uma coisa que a gente precisa falar aqui no final sempre é que as pessoas precisam compartilhar esse podcast, né? Então, dá um... Curte, compartilha. Vamos lá, pessoal. A Bruna já manda, né? Isso aí. Curte, compartilha. Envia aí, envia o podcast. Tem alguém, um conhecido teu que tá querendo se aventurar no mundo do design, querendo ser um designer? Envia esse link pra ele aí e também dá uma avaliação pra gente lá no iTunes Store, que é bastante importante pra gente atingir cada vez um público maior, né? Isso que eu ia falar, se tem algum comentário, alguma dúvida, etc e tal, alguma dica, cara, a gente tá sempre à disposição. Pode parecer, mas a gente não é pessoas inacessíveis, é só mandar um e-mail pra gente, pedir, fazer um contato, o pessoal que tá iniciando na área aí, fica o recado, só mandar um e-mail, tô à disposição, aí o que precisar é só chamar, né? A gente tá aí pra ajudar. E o teu contato, como é que as pessoas te acham? Cara, como as pessoas me acham, é tranquilo, é só ir no Facebook ou no LinkedIn, Vicente Sulba, pode mandar uma mensagem, pode adicionar, não tem problema nenhum. E aí a gente troca uma ideia, não tem mistério não, é só iniciar um bate-papo aí, tô à disposição de quem precisar. Então tá, o link pra tua rede social vai estar no teu nome aqui também no post desse programa. Então é isso, um abraço pra todos vocês e até daqui a 15 dias. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.